A segunda parte da variabilidade em mudanças climáticas por causas naturais, em particular geofísicas, estamos colocando o impacto que terremotos e tsunamis associados têm no clima. Como vocês viram, retirando a tendência da temperatura global, que é de 0,7 graus centígrados nesse período de 1908 a 2008, resta então as anomalias. E nessas anomalias fica aparente que durante o período de 1946 a 1975 houve um resfriamento global. E uma hipótese, uma das causas desse resfriamento pode ter sido um tsunami no dia 1º de abril de 1946, na ilha Unimak, Ilhas Aleutas, aqui no sul do Alasca. O terremoto que causou esse tsunami, de 8,5 na escala Richter, gerou uma onda de 42 metros de altura. Isso está comprovado porque a Guarda Costeira Americana tinha acabado de inaugurar um farol de 35 metros de altura e a onda passou por cima. O que vocês estão vendo aqui são horas de propagação. Chegou no Havaí em 4 horas, desenvolvendo uma velocidade de 800 km por hora, praticamente surfando na superfície. O Havaí não tinha alarme contra tsunamis, morreram cerca de 160 pessoas, um prejuízo bastante grande. E esse terremoto se espalhou, chegando no Chile em 17 horas, com ondas de 4 metros de altura. Na temperatura do Alasca, nessa época do ano, início é da ordem de 1 a 2 graus centígrados, e pode ser que essa água fria tenha se espalhado pelo Pacífico inteiro e dado a condição inicial para começar aquele período frio de 1946 a 1975. Agora, se ocorre com resfriamento, será possível que esse período de 76 a 2005, em que registramos um aquecimento, poderia estar ligado também a terremotos e tsunamis? Eu compilei aqui os terremotos que ocorreram em 1976, que foi o início desse período quente. Então vocês veem aqui de maio a outubro as datas, os países China, Indonésia, China, Filipinas, todos do lado oeste do Pacífico, e terremotos com magnitude bastante grande, 6.9, 7.9, 7.5. Esse aqui em particular, em Tangshan, no dia 27 de julho, foi o que matou mais de 500 mil de chineses, porque ele ocorreu durante a noite, às 3 horas da madrugada. O pessoal estava todo mundo dormindo e muita gente ficou esmagada devido ao desmoronamento das construções. Essa série de grandes terremotos pode ter produzido ondas internas no Pacífico que redistribuíram o calor dessa região chamada piscina de água quente do Pacífico, que é a região mais quente, em direção ao Pacífico Leste, ou seja, em direção à América do Sul. Cortou a ressurgência por um certo tempo e a atmosfera se adaptou e começou um novo período de aquecimento. E mais recentemente nós tivemos também um outro exemplo de escala de tempo mais curta, que, por exemplo, no dia 31 de maio, notem que a água estava quente, como já mencionei antes, sendo transportada pela corrente Kuroshio da região equatorial em direção ao Pacífico Norte, que tem esse nome por causa do Japão. O Japão se beneficia muito desse transporte de água quente. No dia 30 de julho, houve um terremoto de magnitude 8,8 na escala Richter na província de Kamchatka, bem aqui. E olha o que aconteceu no dia seguinte, dia 31 de julho, aquela água que estava toda empilhada aqui já estava sendo redistribuída pelo Pacífico Norte inteirinho. E no dia 7 de setembro, olha a quantidade de água quente que já existia na costa da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e aqui já estava até normal ou até um pouquinho mais frio em função do tsunami que foi gerado. Foi até pequeno, 4 metros de altura, mas que com rapidez ele jogou essa água contra a América do Norte e praticamente modificou a distribuição da temperatura da superfície do oceano no Pacífico Norte, o que representa uma área de 56 milhões de quilômetros quadrados. Então é possível que agora essa situação venha a intensificar o inverno norte-americano,
possivelmente, como está bem quente, pode evaporar mais e eles podem ter uma cobertura de neve maior, que por sua vez pode fazer com que o inverno se alongue e, consequentemente, atrapalhe o plantio da próxima safra. Em resumo, repito, o clima da Terra é muito complexo, não se resume apenas à concentração de CO2 e do efeito estufa. Qualquer fenômeno que interfira com a entrada da radiação solar no planeta e que mexa com a temperatura da superfície dos mares por meio de redistribuição de calor, em particular no Pacífico, que ocupa 35% da superfície terrestre, muda o clima em escala de dias e meses, pois o processo físico mais importante para aquecer a atmosfera, que é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície, é a condução de calor, chamado calor sensível, associada depois à liberação de calor latente. Calor esse que é usado na evaporação da água e quando o vapor da água sobe formando nuvens e chuva, libera esse calor para a atmosfera. Terremotos intensos na orla marítima provocam tsunamis que, ao redistribuir a água nos oceanos, muda a configuração da temperatura da superfície dos mares, em particular o Pacífico, dada a sua grande extensão. Mudam o clima do planeta. A atmosfera pode levar 4 a 6 meses para se acoplar à nova configuração, mas toda vez que ocorrer um terremoto de grande magnitude na orla marítima, a gente tem que ficar alerta. Um link para vocês verem a animação do tsunami de abril de 46, esse que eu disse que pode ter sido responsável pelo resfriamento.